Guerras, perseguições políticas, étnicas e culturais, fugas de desastres naturais e busca por emprego são algumas das principais causas das migrações. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com o professor Duval Fernandes, do curso de pós-graduação de Geografia, e com a professora Consolação Gomes de Castro, coordenadora do curso de Serviço Social, ambos da PUC Minas. Bem-vindos. Professor Duval, eu gostaria que o senhor contextualizasse a questão da migração no Brasil. Nós recebemos migrantes de quais países? Bem, Renata, a migração no Brasil é um processo histórico. Nós já tivemos a fase da imigração no início do século XX. Depois, o Brasil foi um país que, entre aspas, exportou brasileiros para outros países, né? Nós tivemos aquele período da imigração. E chegada a crise econômica mundial, os brasileiros fizeram o processo de retorno. Ao mesmo tempo, dentro dessa situação de crise, nós começamos a receber no Brasil alguns imigrantes vindo dos países do hemisfério norte, como Portugal, Estados Unidos, até mesmo Alemanha, que vinham aqui em busca de emprego. Sim. O que acontece hoje, né, se nós olharmos esse quadro, é que nós temos uma situação de chegada de outros imigrantes que não vêm mais da Europa ou dos Estados Unidos, mas de países que têm fronteiras com o Brasil, como Bolívia, Peru, que é essa migração latino-americana, que é muito forte, ainda mais depois do acordo do Mercosul, e a chegada mais recente de imigrantes de países com os quais nós não tínhamos tanto contato assim, como é o caso do Haiti, Afeganistão, Senegal e outros países africanos. Então, o Brasil hoje é um país de imigração, emigração e trânsito. Um grande desafio, né? Esse movimento ele já vem ocorrendo há quanto tempo? Porque muitas pessoas acham que é recente, quando, na verdade, o senhor mesmo está esclarecendo todo esse processo mais antigo. No caso dos haitianos, desses últimos... Se nós vamos considerar os últimos imigrantes, no caso dos haitianos, eles começam a chegar no Brasil no princípio de 2011. No 2012, o governo brasileiro toma até determinadas medidas via a edição de uma determinação do Conselho Nacional de Imigração que passa a conceder vistos humanitários aos imigrantes haitianos no Haiti. E, ao mesmo tempo, nesse processo, chegam também pela fronteira norte outros imigrantes, como senegaleses, bengales e de outros países também do oeste da Ásia. Professora Consolação, sobre os haitianos, vocês também têm todo um trabalho desenvolvido na PUC Minas. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim, nós fizemos uma primeira pesquisa encomendada, né, pela Organização Internacional para as Migrações no Brasil. Foi a primeira pesquisa sobre migração haitiana, né, no Brasil, no qual nós entrevistamos haitianos que estão em Porto Velho, Curitiba, São Paulo e região metropolitana de Belo Horizonte. A partir desse estudo, nós identificamos algumas outras áreas que seriam necessários a gente estar entendendo ou estar conhecendo melhor, como a questão dos direitos sociais dos imigrantes. Diante disso, nós elaboramos um projeto de pesquisa, né, no curso de Serviço Social, em parceria com a pós-graduação em Geografia, envolvendo professores, alunos dos cursos de Serviço Social, Relações Internacionais e Geografia, para entrevistar e para conhecer um pouco o perfil dos imigrantes haitianos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles chegaram após o terremoto, né, que atingiu o Haiti em 2010, com mais de 200 mil pessoas também, né, mortas. Como o professor Duval falou, eles chegaram no Brasil em 2011, os primeiros vieram, né, em decorrência do terremoto e tal, mas depois, a partir de 2012, 2013, os motivos a miséria, né, as situações de violência vivenciadas pelos imigrantes, né, isso que, de certa forma, tem forçado, né, eles saírem do país e buscarem condições de vida melhor. Justamente porque após o terremoto a situação se tornou muito difícil, de vida no país, de segurança. Sim, agravou, né, toda uma situação que já é de extrema miséria, de desemprego, né, e de violência. Então, após o terremoto, essa situação agravou-se. Então, eles começaram a sair, né,
E o Brasil, que antes não era rota, né, de migração dos haitianos, que eles migravam mais para os Estados Unidos, Canadá, né, passou a vir para o Brasil pela facilidade, né, de entrada. Pela sua pesquisa, qual que é o perfil desse haitiano que procura o Brasil? Sim, a maioria desses haitianos, eles são homens, numa faixa etária de 25 a 39 anos, então... São jovens. São, né? jovens e em idade, né, ativa e de trabalho, tá? Então, 75% masculino, 24% de mulheres, que nós já identificamos na pesquisa, né? Solteiros, em sua maioria. De 2014 para cá, está acontecendo o processo de reunificação familiar. Aí nós já identificamos esposas, né, e filhos de imigrantes. Então, as famílias se juntando a esses imigrantes que estão na região metropolitana. A gente já vai voltar a falar sobre esse perfil dos haitianos e o que eles têm passado atualmente, né? E, professor, quais os maiores desafios do mundo hoje em relação à imigração? Bom, o que tem se colocado é que no mundo, hoje nós assistimos uma crise humanitária que provavelmente só teria precedente com a Segunda Guerra Mundial. Os deslocamentos... Sem precedentes. Os deslocamentos que são feitos dessa população, principalmente dos sírios, são mais de 4 milhões que saíram do país, fora os deslocados internos, né, mostra claramente que a comunidade internacional não tem mecanismos para atender a essa modificação. Fato claríssimo é como o acordo Schengen, né, do fim das fronteiras da Europa, não resistiu à chegada dos imigrantes. Então, e novamente, com crianças, com muitas claro, crianças, famílias inteiras, idosos. O que mostra que é uma migração um pouco diferente, não é uma migração laboral, são aquelas pessoas que estariam indo procurar emprego na Europa. Enviar dinheiro à família, não é isso? Coisa. Não é, simplesmente são pessoas que estão efetivamente saindo pela tentando sobreviver no sentido de salvar a vida, não até buscar comida, não, é salvar a vida porque a situação do país se encontra de tal forma que eles não conseguem mais sobreviver no país de nascimento. Atualmente a União Europeia anunciou que vai acolher 100 mil refugiados, né? Acolhidos, como que esses imigrantes constroem vínculos, como que isso é realizado? É um processo longo? É um processo longo e, por outro lado, muito penoso. E temos que pensar também que, por exemplo, a Alemanha hoje tem mais ou menos 480 mil vagas de trabalho, que eles necessitam de uma mão de obra mais especializada. Os que eles vão escolher certamente serão os engenheiros, as pessoas que já têm algum conhecimento técnico. E, em palavras do próprio presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, ele disse, olha, nós vamos ficar 2 anos com eles aqui, fazendo curso de reciclagem, aprendendo alemão, e depois eles vão entrar no mercado de trabalho. Então, não é tão humanitário. Se busca também, por outro lado, atender uma demanda econômica. É um custo para o país também. É um custo, mas o país quer transformar o custo em benefício. Sim, com certeza. Professora, em relação a esses haitianos que procuraram Belo Horizonte também, qual o perfil dessas pessoas, né? E acolhidos, como é que eles conseguem construir a sua vida aqui? Sim, bom, como eu falei anteriormente, né, a maioria então são homens e poucas mulheres. Esse número das mulheres vem crescendo com o processo da reunificação familiar. Eles trabalham, buscam, né, o que eles colocam assim de motivos porque migraram para o Brasil, que é uma das questões identificadas na pesquisa, né, que é para trabalhar e para estudar. E os que vieram solteiros, famílias ficaram no Haiti, então a ideia é trabalhar e enviar dinheiro para a família. Porque eles têm tido muita dificuldade pela crise econômica alta do dólar. Exatamente, exatamente. No início até conseguiam fazer isso, mas com o agravamento da crise, eles já não conseguem mais. Alguns querem retornar, né? Isso. Eles chegam, têm que pagar o aluguel, né, a despesa com alimentação e os que têm criança ainda manter as crianças nas escolas. Então, acaba sendo um processo difícil. Alguns querem voltar porque nós já estamos vivenciando aí, identificamos aqui um número grande já de desempregados, né? Porque quando eles chegaram havia uma demanda e havia, aliás, ofertas de emprego. Até pela situação que o país se encontra, sim, a né, preparação da Copa. Não, anteriormente vieram, né? Mas atualmente uma situação de crise. Exatamente, uma situação de crise e já vivenciando desemprego. O que para nós da área social, né, Renata,
chegam com o desafio de incluí-los nas políticas públicas, porque eles já chegam no centro de referência da assistência social, por exemplo, eles que estão desempregados, né, buscando ajuda, alimentação, já estão cadastrados no Bolsa Família, já recebendo. Sábado mesmo nós visitamos uma família de haitianos que só o pai trabalha no SEASA, isso é um outro fator que nós identificamos na região metropolitana, a maioria deles trabalham como carregadores no SEASA, a mãe não conseguiu emprego e tem 4 filhos, né? Então, assim, pagar um aluguel, manter os 4 filhos com salário mínimo... É um desafio para todos, é um desafio... todos. Para o imigrante, é um desafio para o país, que tem que dar essa formação, essa oportunidade, né? Isso. Professor, alguma consideração final para a gente encerrar esse programa? Olha, eu acho que o mais importante quando se fala em imigração é que o Brasil, precisa efetivamente de uma legislação em termos de ter uma política migratória. A legislação que rege a migração no Brasil é de 1980, ainda do período autoritário. Então, hoje nós precisamos efetivamente de ter uma nova lei que possa permitir o acesso dos imigrantes aos seus direitos. O que acontece é que, infelizmente, apesar de todas as tentativas do governo, o Congresso ainda está muito pouco permeável a esse tipo de situação. Tanto que, desde 2009, tem uma proposta de lei que está sendo discutida no Congresso e até hoje nós não tivemos ainda uma aprovação de uma nova legislação para o migrante e uma política migratória para o Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Com certeza estaremos em outros debates, outras discussões sobre esse assunto, porque parece que ainda tem um longo processo pela frente, né? Muito obrigada pela presença. Obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Acompanhe também nossa programação pelo site www.tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.